com o desembargador Rogério de Oliveira. Hoje estamos entrevistando o professor Leonardo Lúcio de Souza, diretor do Centro Educacional Socioeducativo Antônio Carlos Gomes da Costa, e suas 3 meninas, alunas, que estão cumprindo medida socioeducativa lá, e deram aqui o seu depoimento. Estão vestidas, vocês não podem ver, porque nós temos que usar desse mecanismo para que elas não sejam identificadas, mas elas estão vestindo o uniforme do projeto TV Novo Degase. E olha, esse programa aqui não tem publicidade, esse programa aqui não tem patrocínio, mas elas têm o patrocínio da Nacional Gás. Parabéns a essa empresa, Nacional Gás, que doou essas camisas, e também parece que elas usam os bonés para apresentação da empresa Nacional Gás, que teve a sensibilidade de patrocinar o uniforme desse projeto. E também na camisa tem o símbolo desse projeto, que é esse aqui, ó. Mostra aqui. Ó, este aqui, TV Novo Degase, está aqui, que é justamente o enquadramento que elas fazem. E o Degase, como nossos ouvintes já sabem, ele tem a função de promover a socioeducação no estado do Rio de Janeiro, né? Para favorecer a formação das pessoas que passam por lá de forma autônoma, transformá-los em cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e comunitária. É claro que no estado em crise, o Degase, as unidades prisionais são as primeiras a não receberem nada do nada que recebem no orçamento do estado. Por isso, a tarefa dos socioeducadores é uma tarefa muito difícil e muito incompreendida, né? Porque muitas vezes eles são tidos como torturadores, são tidos como violentos. Às vezes acontece, mas não pode generalizar, porque eles trabalham em condições super adversas e precisam ser compreendidos e ajudados e auxiliados. Por isso nós estamos aqui renovando a nossa campanha. Você, ouvinte, que está nos ouvindo, nos assistindo aí através da redejuridicatv.com.br, ajudem a minorar o sofrimento desses jovens em cumprimento de medida, encaminhando doações, cobertores, mantimentos, eu tenho doado livro, né? Casacos, livros. O desembargador Rogério é um grande doador de livro. O livro educa, ajuda a passar o tempo ali dentro. E absorventes femininos, sabonete, pasta de dente, toalhas, escovas, tudo isso podem doar, que vai chegar ao seu destino. Mas, professor Leonardo, como é que tem sido aí a atuação das religiões na unidade? Elas são úteis, os religiosos deixam bons recados? Queria ouvir o senhor aí e depois ouvir as meninas também sobre esse tema. Sim, com certeza a presença das instituições religiosas dentro da unidade, ela traz assim um acalento, né, um afago, né? Ela vem suprir essa necessidade que não só de pão vive o homem, né? E não só de pão vivem as nossas adolescentes. E faz parte também da medida socioeducativa, assim como o curso profissionalizante, a escolarização, a prática de esportes, o atendimento técnico, a manutenção do vínculo familiar e também a assistência religiosa. Então hoje a gente tem na nossa grade escolar, na grade curricular das adolescentes, nós reservamos os finais de semana, sábado e domingo, né, para não comprometer a atividade da escola, de cursos e atividades esportivas. A gente segregou os sábados, os finais de semana, para as atividades religiosas. Então nós temos o segmento católico, o segmento protestante, nós temos também um grupo espírita que faz um trabalho junto com as meninas também. Ou seja, a gente procura atender a todas as religiões, a todos os segmentos, né? Porque nós temos meninas, adolescentes de todo o estado, de várias formações, e a gente não pode ingerir, a gente não pode obrigar adolescentes. E detalhe mais importante, é voluntário, tá? Tanto as instituições religiosas que atuam junto ao Degase, quanto a participação das adolescentes. Elas são voluntárias a participar, elas escolhem qual segmento que elas querem seguir, que elas querem participar. Me diga uma coisa, como é que é a sua equipe lá, a sua equipe interprofissional? Como ela é formada? Tem médicos
tem pedagogos, professores, psicólogos, como ela é? Sim, a equipe do Centro Socioeducativo Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ela é composta, nós temos os agentes socioeducativos, né, masculinos e femininos, que operam direto com os adolescentes no pátio, na condução de suas atividades diárias. Nós temos uma equipe interdisciplinar formada por pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, um terapeuta ocupacional e um assessor técnico, uma técnica jurídica. Nós temos um colégio estadual Luísa Marim funcionando dentro da escola, para cuidar da parte de escolarização. Nós temos os oficineiros, né, que a grande maioria são voluntários também. Você quer perguntar, aceita voluntário lá? Aceitamos, sim. O trabalho voluntário nunca foi tão bem visto, tão bem-vindo, tão bem quisto, né? Dada aí a situação econômica do Estado, onde muitos cursos, né, muitas oficinas tiveram de ser suspensas, né, pela falta de recursos. Então, a gente está operando hoje, basicamente, prioritariamente, junto com voluntários, que fazem um trabalho de ponta muito legal, muito bacana com as meninas. Elas participam bastante porque as meninas estão cerzidas da sua liberdade. Então, a gente tem, quanto mais atividade a gente oferecer, lógico, atividade de qualidade. Não é ela ocupar o tempo com qualquer coisa. Algo que realmente venha frutificar, venha germinar. Então, a gente aceita, assim, a gente tem um corpo lá junto com a equipe técnica, as assistentes sociais, as pedagogas. Música, tem coisa de música, assim? Temos oficina de música, temos oficina de instrumentos de percussão, instrumento de sopro, tivemos também uma oficina de luta, temos uma oficina de yoga, que é feita, que é ministrada pelo próprio agente, né, prata da casa, que ajuda essa parte das meninas, dá um relaxamento. Elas fazem. Gostam de yoga? Gostam? Yoga. Praticam lá? Fizeram yoga? Gostaram? Pode responder. Já. Fizeram yoga? Como é que é a yoga? É bom, relaxa, ajuda no estado físico e mental. O professor ajuda muito. Ele é de lá, é voluntário de lá? Ele é um agente socioeducativo concursado, ele é lotado na unidade e ele faz esse trabalho junto com elas. Muito bom. Desembargador Rogério, entre os voluntários estamos nós, hein? O senhor também, nós temos lá. Eu sou praticante de yoga também. Não, mas nós temos lá como Rede Jurídica TV, nós temos lá nosso canteiro de árvores, né? Sim. As árvores que estão sendo plantadas lá para reflorestar o manguezal lá da Ilha do Governador, e está sendo feito pelas meninas. Algumas de vocês já esteve lá no canteiro de plantas? Não, né? Não, ainda não foram, não. Agora, eu soube, Leonardo, que elas têm umas preferências. Uma das preferências da leitura que me surpreendeu é a escritora Thalita Rebouças. Ah, sim, com certeza. Thalita Rebouças, já te convidei para ir lá nas meninas. Você está me enrolando. Você tem que marcar esse compromisso, porque você, a preferida das meninas do Antônio Carlos Gomes da Costa, e você está me dando volta. Então, estou aqui no microfone, Thalita Rebouças, vamos lá. E outra que eu, se você permitir, porque você que é o dono da casa, eu soube aqui que elas adoram a Ludmilla. Eu vou procurar a Ludmilla para levar para fazer uma visita lá. Isso vai ser a sensação, é isso mesmo? A Ludmilla é a preferida de vocês? É. Por quê? Por que ela é preferida? Fala aí. Porque... ela mexe, ela mexe com a gente, né? Você conhece alguma música dela? Não precisa dançar não. Eles vieram cantando dentro do carro até aqui, cantando, ouvindo Ludmilla. Não vão cantar, não, Ludmilla? Ludmilla cantou. Ludmilla cantou para o mundo inteiro e encantou. Ela foi a abertura, a Ludmilla fez a abertura. Vamos procurar a Ludmilla aí, produção, aí, Marcinha Góes, vamos procurar a Ludmilla para levar a Ludmilla para visitar as meninas da. E outros cantores também, tem um cantor lá que prometeu ir lá comigo, mas eu não estou lembrando o nome dele agora. Mas vou lembrar e vamos levar para bater um papo com vocês lá. Então, a Thalita, estou devendo a Thalita, agora estou devendo também a Ludmilla. Vai ser um espetáculo. Mas, professor, e como é que é a saída dessas meninas? Vocês acompanham a saída delas? Depois que elas vão para casa, depois que elas saem para cumprimento de medida em outras unidades, há um acompanhamento?
Bem, enquanto elas estão dentro do sistema, ainda cumprindo a medida socioeducativa dentro do departamento do DERGASE, a gente consegue manter esse acompanhamento, né? Nós temos um setor do departamento, a ANSEG, assessoria ao egresso, que ela faz esse monitoramento, esse acompanhamento, né? Esse suporte familiar, porque a medida socioeducativa, quando adolescente, ela, ainda que seja na internação, que é a medida mais gravosa, né? Que é a exceção aí das medidas, a família, de certa forma, ela acaba cumprindo também a medida junto. Né? E faz parte também da medida essa proximidade, esse vínculo familiar, que a gente percebe que há um esgarçamento muito grande. Então, o acompanhamento nas várias medidas é importante fazer esse monitoramento. Só que quando a medida de liberdade assistida ela passou a responsabilidade do município, então o DERGASE ele ficou, assim, como eu direi, nós perdemos um pouco esse contato, esse monitoramento. Porque enquanto essa medida fazia parte do DERGASE, a nível do Estado, era a nossa obrigação, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que estar presente, esse suporte. Mas agora com a municipalização da liberdade assistida, o DERGASE, então, a gente consegue, esse monitoramento nosso é feito espaço, né? É bem espaço, e em cima de subsídios tragos pelo município. Então há essa carência, essa falta. Então, enquanto ela está internada, que ela progride para semi-liberdade, a gente faz acompanhamento, as meninas até a gente mantém contato por telefone, às vezes na fim de semana, quando elas saem, elas ligam, elas aparecem, fazem visitas. Há esse acompanhamento ainda, né? A gente troca as informações entre os diretores, entre a equipe interdisciplinar. Agora, uma vez na liberdade assistida, então fica a cargo mais a ANSEG, a assessoria, acompanhamento ao egresso, pegando um subsídio junto ao município. O outro cantor, eu acabo de lembrar, o Xande de Pilares. Vocês gostam do Xande de Pilares? Não? Conhecem ele? Então eu vou levar o Xande e vou buscar a Ludmila para a gente fazer uma tarde festiva. Fazer uma tarde lá, brincando com vocês. Agora, e as famílias, professor? Elas fazem parte da responsabilidade de vocês nessa aplicação da medida socioeducativa. A visita é frequente ou são poucas as que recebem visita? Como é que é essa relação familiar? A relação familiar, a presença da família é primordial, né, no cumprimento da medida, no desenvolver das atividades, né, na reinserção da adolescente na sociedade. Porque a gente observa, como eu falei, é uma tríplice, né? A gente precisa da escola, da família e da sociedade. Então, quando a adolescente está cumprindo medida, uma das grandes preocupações da equipe interdisciplinar é resgatar esse vínculo familiar. É trazer a família para dentro da unidade, é trazer a família a responsabilidade de cumprir junto com o adolescente aquela medida. E essas famílias são construídas como? É pai, mãe ou é só a mãe? A grande maioria são famílias matriarcais, né? A maioria não tem contato com o pai, desconhece. E a visita ela é feita semanalmente, tá? As adolescentes têm direito, a família visita uma vez por semana, mas tem alguns casos que geralmente a visita, a regra, na minha unidade, na nossa unidade, é as terças e sextas, né, que temos a visita, e a gente abre exceção aos sábados. E uma exceção da exceção aos domingos, para aqueles casos das famílias que trabalham com a mãe, que moram longe, então a gente não pode tolir essa visita. Às vezes a mãe trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado, tem alguns casos que ela trabalha só tem uma folga semanal e é no domingo. Então a gente não pode impedir esse contato que faz parte, é primordial, é importante para a gente. E tem algumas famílias que vêm quinzenalmente, né, por falta de recursos, que moram mais afastados, mais no interior. E também a gente conta, às vezes, que tudo isso, quando a família, mesmo a gente abrindo essas exceções, ela ainda não tem condições de vir visitar, a gente lança a mão do CRAS, do CREAS, pedindo ajuda, pedindo apoio para poder financiar, ou então disponibilizar uma viatura para trazer a família. E tem caso assim de reincidência, não sei se o termo é esse, reincidência, a menina sai e volta? Temos. É grande? Nós já tivemos. O número interessante é que o número de reincidência dos últimos 3 meses para cá tem diminuído. Pelo menos no universo feminino da socioeducação tem diminuído. No ano passado, uns 2 anos atrás, o número de reincidentes era bem maior entre as meninas.
Nós tivemos aqui, existe na Assembleia Legislativa um mecanismo de combate à tortura. E foi divulgado que lá na unidade, o senhor, não sei se o senhor já era o diretor, houve um caso de tortura a adolescentes infratoras internadas ali. Isso foi denunciado pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado à Alerj. O senhor se recorda desse fato? Houve mesmo isso? Não, olha, eu estou na frente da direção, na frente da gestão do professor Antônio Carlos Gomes da Costa já há 2 anos. E, graças a Deus, o nosso convívio, as nossas relações junto com os órgãos de controle têm sido bem tranquilas e o trabalho está sendo um trabalho feito bem, uma participação muito grande, comprometimento muito grande por parte dos agentes de pátio, a equipe interdisciplinar. Esse caso específico, que é o mecanismo de combate à tortura se refere, eu creio que foi no início do ano passado, quando eu estava no início da minha assunção à frente da unidade. Ele diz aqui, inclusive, que é o seguinte: algemavam as jovens e elas ficavam de ponta do pé, que eles chamam, tipo de tortura chamado bailarina. As meninas são algemadas na ponta dos pés, com o corpo e braços esticados, quer dizer, de uma forma que não podem pisar no chão. Isso aconteceu lá, professor? Não, isso aí se refere, infelizmente, a práticas um passado longínquo, graças a Deus. Hoje na unidade lá a gente não tem isso, a gente não vislumbra esse tipo de prática, pelo contrário. Hoje na realidade a gente vislumbra mais, a gente tende o trabalho dos agentes, tanto a orientação da direção quanto da equipe interdisciplinar, primar a verbalização. Primar, como o próprio texto dos adolescentes tem sido manifesto, sentar e conscientizar do que está sendo feito de errado, o convívio delas, porque você coloca uma unidade 75 adolescentes oriundas de mundos distintos, de realidades diversas, então realmente o choque entre elas é natural, é uma coisa natural. E você tentar manter a disciplina, tentar manter, até preservar a integridade física delas, é primordial que você tem que conscientizá-las. No primeiro momento, separar, dirimir aquele conflito que está acontecendo e trazê-las à razão. Então, lá a gente verbalização. A primeira verbalização é do próprio agente que está agindo ali junto a ela. No segundo momento, é encaminhá-la para a equipe técnica, para a assistente social, a psicóloga, tentar fazer um diálogo, tentar fazer um contato, uma solução do conflito, primeiramente atendendo individualmente, depois em grupo e depois a ingerência da própria direção. Como ela já me fala, eu sou muito presente, eu gosto de conversar, eu me sinto como mais um técnico junto à equipe, para conversar, trazer, tentar entender o que está acontecendo. Porque se você não estiver presente, você não acaba não sabendo o que se passa. Você acaba desconhecendo o que ocorre na nossa unidade. Professor Leonardo, o senhor falou aí que é uma mistura muito grande, e esse é um dos problemas das unidades de internação e até as unidades prisionais também. Como é que o senhor lida com essas diferenças, digamos assim, de quadrilhas, ou seja, Comando Vermelho, Terceiro Comando? Há separação, há esse respeito a esse tipo de criminalidade, ou o senhor procura integrar todos no mesmo ambiente? Como é que é isso? Olha, esse é o meu mote. Lá na unidade, quando a adolescente é admitida, não existe essa questão da facção, da divisão por facção, da comunidade X, comunidade Y. Eu costumo falar para elas porque lá na unidade já é uma unidade relativamente pequena, é a única de todo o Estado. Então, se a gente não combater essa mentalidade, essa cultura, e o trabalho educativo ia cair por terra. A gente nem ia conseguir fazer nada. Então, quando a adolescente é admitida, a primeira coisa que os agentes passam para ela, para a orientação minha, aqui dentro não existe facção. Aqui dentro, todas aqui, independente do ato infracional, estão todas cumprindo uma medida. Vocês não são julgadas pelo que fizeram, que quem vai julgar isso é o Poder Judiciário, não é o DEGASE. Nós somos responsáveis pelo acartelamento e pela reinserção. E elas mesmo depois, o doutor Ciro pode direcionar a pergunta para elas, que elas vão responder. Lá na unidade, eu costumo brincar com elas, lá só tem um comando na unidade, é o comando do Léo. Não existe outro.
Ou é o doce comando do Léo. Isso é maravilhoso. Aliás, é um exemplo, porque a gente não pode admitir que o Estado se dobre a esses tipos de comandos diferenciados. Se o Estado tem a responsabilidade para com a sociedade de ressocializar, de tratar com dignidade, com respeito e devolver esses jovens e esses adultos também à sociedade melhor do que entraram. Então, não pode admitir que o Estado se curve ao poder da criminalidade. Como é que é essa convivência lá, né, nessa facção chamada Comando do Léo? Como é que vocês se sentem aí? É bem melhor do que se fosse separar por facção de cada uma, não ia ser muito legal. A gente aprende a conviver com pessoas diferentes da gente, entendeu? E o Comando do Léo é um comando rigoroso, ele é muito rigoroso, ou ele é um comando acessível de diálogo? Léo de Light, né? Léo de Light. O comando do Léo lá dentro está servindo bastante, que ameniza muita briga, muita discussão, e é melhor, né? Bacana isso que você falou, briga e discussão. As brigas são em razão de quê? Vocês são jovens, vocês são adolescentes, quais são os motivos mais constantes da briga? Assim, uma gosta da Ludmilla, outra gosta da Anitta, é por isso? Fofoca. Fofoca. Porque onde tem muita mulher, tem muita fofoca. Onde tem fofoca, tem briga. Aí dá choque de vez em quando. São elas que estão dizendo, né? Eu não assino nisso não, porque eu acho que isso aí é preconceito contra a mulher. Mulher não é fofoqueira. Mas é verdade. Eu nunca conheci uma mulher fofoqueira. Eu sou mulher, é verdade. É verdade? Então, mulher. Você tem a possibilidade de falar, porque você está falando de conhecimento próprio. Mas vamos lá, quais são as divergências que ocorrem? Se vocês, além das fofocas, uma fala da outra, uma fala da meia da outra fala do cabelo da outra, mas fora isso, quais são as divergências? Vocês discutem política, futebol, música lá dentro? Fala. Bom, a gente está preso, então a gente não tem muito o que fazer. Mas o pouco que a gente tem, o pouco tempo que a gente tem para conversar, a gente conversa sobre tudo em geral, sobre medida socioeducativa, sobre eleição, sobre as coisas que estão acontecendo lá fora, sobre a vida que já passou, sobre a vida que a gente quer levar, sobre tudo. E é claro, a respeito da briga, você colocar muitas pessoas juntas, certamente vai ter briga. Então é impossível inevitar, mas a gente tenta amenizar as ocasiões. Legal, você falou aí que vocês discutem também sobre política. Isso é um direito de vocês. Vocês, a partir de 12 anos, de 16 anos, já sabem que podem tirar o título de eleitor, podem votar, podem escolher os políticos aí. E como é que você está vendo, lá dentro ainda, vocês têm acesso à informação, como é que você está vendo esse cenário do Brasil? A gente tinha uma presidenta mulher, ela foi empichada, foi derrubada por decisão do Congresso Nacional, aí entrou um outro presidente. Como é que você analisa essa questão lá? Isso tem preocupado você? De que forma tem preocupado? Bom, a gente não acompanha muito as notícias aqui fora. Mas o pouco que a gente sabe, a gente tenta discutir. E o que a gente discute é que talvez a gente ache que tem que melhorar, porque o Brasil está numa forma precária. A forma que se encontra o Brasil hoje não dá para ficar. Não é só o Rio de Janeiro, não é só São Paulo, Minas Gerais, independente do estado. Da forma que está, não dá para ficar. Caramba, eu diria assim, vote em T. Porque ela é um espetáculo, é T. Bernardes, a Fátima Bernardes. Mas, M, me diz uma coisa aqui, vou fazer uma pergunta também instigante. Você é a favor ou é contra a redução da responsabilidade penal? E por quê? Fala aí, pertinho do microfone. Eu sou contra, porque se a gente com 12 anos, a gente já praticamente responde pelos nossos atos, cumprindo uma medida. Porque com 16 anos a gente vai subir para maior achando que vai melhorar em alguma coisa. Não vai. Maravilha. Então vamos ver a opinião também da Amy. Também sou contra, porque eu acho assim, já que nós aprontamos na menor, nós já vamos pagar por aquilo. Subir para maior vai piorar mais a situação, porque lá você vai conhecer pessoas que fez coisa pior e quando você sair você vai querer fazer aquilo também.
São os argumentos acadêmicos, isso aí são tão óbvios que as pessoas precisavam ouvir vocês aí com mais frequência. E sobre essa questão política, vamos lá, daqui a pouco a gente vai ter um programa só sobre política e o doutor Carlos Alberto Ferreira Dias, que é advogado, vai falar sobre direito eleitoral, sobre as eleições. Nós estamos em plena eleição municipal, estamos escolhendo prefeitos, vereadores. O que você acha desse cenário político que o Brasil está passando? Qual a sua opinião? Poderia melhorar, principalmente na área da educação e da saúde. O que você acha que deve ser feito para melhorar nessa área de educação e de saúde? Colocar professores competentes, abrir mais escolas, cursos profissionalizantes, que precisa bastante. Da saúde, precisa abrir mais hospitais, porque os hospitais de hoje em dia não tem médico suficiente. Você chega no hospital, para você ser atendida, demora 1 hora. Isso quando você é atendido, quando você não desiste, vai para casa. Que bacana, né? Vejam tão simples, né? É tão simples, e vejam como essas meninas têm a noção, o conhecimento da realidade. Elas não estão fora da realidade, elas estão fora da convivência familiar e comunitária, temporariamente. E com certeza, em breve, em um curtíssimo espaço de tempo, elas estarão convivendo com as suas famílias, com outra modalidade de vida. São meninas, além de bonitas e inteligentes, que estudam, que têm uma certa cultura. Vocês viram aqui, os telespectadores viram pela expressão delas, pela forma como elas se expressam. E nós estamos torcendo para vocês, T, M e N, né? Mais uma vez, a gente não pode falar o nome delas, não pode identificá-las visualmente, mas ficamos muito felizes em conhecê-las e saber que vocês são meninas que têm aí um grande futuro pela frente. Verdade. Né? Além do grande presente, porque vocês são pessoas absolutamente boas, qualificadas, pessoas de bem. O fato da gente cair, todo mundo cai, tem que levantar e não cair mais. Mas, professor Leonardo, que alegria, né? E parabéns, né, pelo senhor, a forma como o senhor conduz esse educandário. Esse é um educandário. Tem outros que eu visito que não são, não. E olha aqui, ele não está falando da boca para fora, não. Primeiro, a gente tem um testemunho aqui das meninas. Em segundo, eu tenho visitado com muita frequência e isso é plena realidade. É uma unidade exemplar. Sob o comando do Léo. Esse é o doce comando do Léo. E eu queria dar a palavra final para as suas despedidas, que nós estamos encerrando o programa temporariamente. Depois voltaremos com a segunda parte do programa, numa entrevista falando sobre as regras eleitorais para essa eleição de 2016. Tá, primeiro, doutor, eu queria agradecer realmente, mais uma vez, né, a presença e lembrar, né, reafirmar, né, que as meninas, os adolescentes cumprindo medidas educativas, isso não quer dizer que elas tenham que levar para sempre essa marca, né, de ter cumprido uma medida. Hoje aqui a gente bateu um papo muito interessante, eu acho que foi leve, foi uma coisa assim, bem livre, as meninas exporam as opiniões, exporam medida, foi uma grata surpresa até, né, porque elas foram, as três, elas foram pensadas na turma que está fazendo esse curso profissionalizante da TV Novo de Gaza, voltada às comunicações, pelo professor Caon, pelo professor Tiago. Então vocês poderam perceber que elas têm opiniões próprias, elas, apesar de estarem exitas de liberdade, a medida delas é somente essa, mas elas estão aí, elas comentam, elas conversam, elas são pessoas, são seres humanos, são cidadãs, né, com opiniões formadas. Enfim, a gente precisa disso, que a escola esteja mais presente, que a sociedade abra as portas, né, acolha essa adolescente quando ela sair, quando ela terminar de cumprir a sua medida, porque senão a gente vai ficar num círculo vicioso. Tá? Então, eu estou encerrando agora. Mais uma vez, obrigado pela presença. As meninas também estão de parabéns, ok? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado às meninas. Aqui o nosso programa foi anunciado hoje na coluna do Informe Fluminense, no Jornal Fluminense, pela nossa querida jornalista Cláudia Cataldi. Cláudia Cataldi, que agora também é atriz. Ela está lá na novela da Globo. Como é o nome da novela? Haja Coração. Haja Coração para olhar para você, Claudinha, e você estoura de emoção nossos corações. Obrigado aí por noticiar o nosso programa e obrigado também ao Anselmo. Olha, a gente está com a bola toda. Claudinha Cataldi
no Fluminense, é o Anselmo no Globo, anunciando o nosso programa. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida.